Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso Fora da Curva, hoje para falar de um tema bem emblemático e muito comum na escola, na vida do adolescente e da criança, que é a avaliação neuropsicológica, o excesso de laudos. Ele existe e como atender todas essas demandas que estão chegando aí, né, para as escolas, para as famílias. E para falar sobre esse assunto, eu e minha colega Sueli Mesquita trouxemos duas parceironas, assim, mas com P bem maiúsculo, que estão presentes quase que diariamente no meu consultório, né? Que é a Érica Delamarques, coordenadora de uma das escolas aqui bem tradicionais de Belo Horizonte, e a Larissa Barbosa, também psicóloga e grande parceira mesmo de trabalho, que vai falar para a gente um pouquinho sobre essa realidade do lado de lá, o lado da escola. E nós vamos rebater aqui um pouquinho para acessar você que está aí nos assistindo. Érica, pode se apresentar para nós? Fala um pouquinho de você. Olá, tudo bem? Meu nome é Érica Delamarques, como fui apresentada. Sou pedagoga, psicopedagoga, psicóloga e estou trabalhando aí com a meninada, né, dos adolescentes. Trabalho com segunda e terceira série do ensino médio na coordenação pedagógica e orientação pedagógica também. Larissa. Olá, eu sou a Larissa, sou psicóloga. Atualmente estou atuando, né, como psicóloga clínica e psicóloga escolar. Na psicologia escolar eu trabalho com a faixa etária ali de 13, 14, 15 anos, oitavo e nono ano. E na clínica não muito diferente. O meu maior público são adolescentes. É um público que eu gosto bastante. Tenho também uma especialização em neuropsicopedagogia. Gosto e estou sempre presente, me atualizando ali para a área da educação. E inicialmente, né, vou iniciar o mestrado agora também. Então, tenho me atualizado bastante na área e muito contente e agradecida pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, eu sou a Sueli Mesquita, sou psicopedagoga, trabalho com o Etienne, né, a gente trabalha juntos no consultório. A nossa demanda é uma demanda de avaliação, né, e de intervenção com essas crianças, jovens e atendo até adulto, né, adulto com deficiência auditiva também é desafiador, então a gente não Sim, para de estudar nunca, né? São exato. diferentes faixas etárias com diferentes demandas, Exato. e aí a gente está. E o objetivo aqui do podcast é realmente trazer assuntos que impactem as famílias no dia a dia, né? Tanto sob o ponto de vista do próprio adolescente, da criança, quanto da família, quanto dos educadores, dos professores, da classe médica, né? Que eu trabalho na ABNEP, né? Que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, e a gente tem trazido muito essa questão dos próprios laudos, né? A gente trabalha com a psiquiatria e a neurologia, falando que, olha, a gente precisa caminhar junto, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O fato de dar um laudo não significa que a escola está pronta ou ela tem condições de fazer tudo o que a gente coloca, ou que os médicos, né? Ou até os próprios neuropsicólogos que não conhecem, às vezes, o contexto escolar, que eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir, né? E colocar como aquele aluno como se ele estivesse sozinho numa redoma, né? E a escola tem outras demandas para atender. Então a gente tem um assunto que a gente tem debatido muito lá na ABNEP, né? Em outros lugares que a gente trabalha, lá no ambulatório da UFMG também. E qual é a realidade, né? Então, assim, existe excesso de laudo nas escolas hoje? Então, acho que a gente tem que voltar e pensar como que está esse aluno depois da pandemia? Como é que está essa educação? Como é que o comportamento mudou, né? A cognição mudou? Então, acho que é uma pergunta que a gente já vai começar a jogar para vocês, né? Eu queria. Vou até fazer uma pontuação em cima disso, Eli, que eu acho que é importante falar. Para nós que estamos na área todos os dias, atuando com isso, não é mais um senso comum, ou não é uma frase que cabe, mas a gente ainda escuta muito, né, do pai, principalmente, da mãe. Na nossa época não era assim. Eu acho que Uhum. você já foi lá, você já acertou o gol de primeira na sua colocação, né? E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso para que essa pergunta caia por terra, ou essa afirmação caia por terra. Realmente não é como era na nossa época. Uhum. A sala de aula não é mais, e você também acertadamente citou, parece repetitivo, muitos pais até falam, agora tudo é culpa da pandemia. Não, Uhum. mas sim, a pandemia tem uma função aí que Uhum. muda todo o organismo, que a escola passa a funcionar de uma forma diferente, esses alunos voltam para a sala de aula de forma diferente. Eu até queria, Érica e Larissa,
que vocês colocassem um pouquinho, vocês que estão ali dentro, pô, então existe mesmo essa mudança? O ano era 2019, o aluno era de uma forma, o ano é 2022, o aluno é de outra forma? Isso acontece? Bom, acredito que sim, houve uma mudança. Inclusive, a gente tem, né, até estudos que até a questão da fisiologia do cérebro, né, no desenvolvimento já tem uma mudança, né? Não é mais anatomicamente como era o cérebro até de 2019. Houve sim uma mudança, porque houve uma mudança nos estímulos, né? Exato. Antes as crianças elas iam para a sala de aula, elas tinham os estímulos tecnológicos, a tecnologia não entrou só por causa da pandemia, ela já existia. Né? Porém, houve com mais afinco, com mais tempo de tela, e isso com certeza trouxe um prejuízo. Eu falo que é um prejuízo porque o estímulo que a tela dá e a rapidez, a velocidade que a tela nos traz como estímulo, não acompanha aquilo que o nosso organismo está preparado para fazer. Talvez, daqui para frente, né, os meninos que já estão nesse processo, estão se vivenciando isso há muito mais tempo, lá na frente eles vão conseguir desenvolver outras habilidades que hoje nossa criança, adolescente, que passou pelo processo de pandemia, foi imputado nele a necessidade de um uso de um recurso tecnológico tão presente no dia a dia, né? Talvez sejam diferentes. Mas existe sim uma diferença. Agora, eu digo para você o seguinte, dentro das escolas, vamos trazer para a escola, né? O menino que tem uma facilidade com o aprendizado, que gosta de estudar, não mudou. Muito pelo contrário. Mudou no sentido assim, melhorou a performance dele e ele continua vivenciando na mesma linha. Então, ele é bom, ele dá conta de estudar bem, ele tem boas notas, continua sendo bom aluno e a tecnologia não Funcionou interferiu para ele. positivamente. Qual que é o problema? É o aluno que não tem facilidade ou que tem alguma questão no comportamento, diante dos estudos, diante do processo de ensino-aprendizagem dele ali, que veio a tela e a tela falou, mas espera aí, isso aqui é muito melhor do que estudar. E aí existe a competição entre parar e estudar e ficar no online não estudando. Justamente. E esse é um ponto muito importante que você trouxe, porque a questão da pandemia, né? Chega a ficar maçante falar tanto sobre a pandemia, ela não justifica todos os fatores, mas ela explica muita coisa. E quando os pais trazem essa questão, mas antes da pandemia não era assim, não era mesmo. Da pandemia, muitos comportamentos ficaram mais evidentes, já existiam, o desafio aumentou, ficou mais em evidência ali. E quando esse aluno ele retorna para o presencial, ele precisa basicamente que a gente segure na mão dele para ele conseguir caminhar, porque a gente já estimula quando o aluno entra, principalmente ali nos anos finais, que é um público que eu trabalho um pouco mais, a gente já estimula uma autonomia. Então esse aluno ele perde um pouquinho desse momento de transição, dessa autonomia adquirida, da questão da socialização ali, e quando ele volta, a gente teve dificuldade com os alunos na escola de levantar a mão e pedir para ir ao banheiro, ou avisar o professor que estava indo ao banheiro. Ele simplesmente levantava e saía. Casa, né? Porque em casa ele fazia isso. Então, nos mínimos detalhes, nos mínimos comportamentos, a gente teve que reeducar esse aluno. E eu acho que um trabalho que está sendo, assim, gigante para a escola nesse momento, e para os pais também, é essa autonomia. Os alunos, eles estão, assim, com muita dificuldade de adquirir, de entender que esse processo faz parte do crescimento, que eles precisam se engajar um pouco mais, justamente por causa das telas, que eles têm uma informação ali, né, assim, muito imediata, muito rápida. Então, e não na escola, não. Na escola eles precisam se entregar mais, precisa de um esforço maior ali. Então, a gente vê esse desafio, sim. E eu me lembro, assim, quando a gente conversou nesse período pós-pandêmico, né? A Rochelle Paz Fonseca, que é uma fono maravilhosa, e ela falava assim, gente, eu acho que um dos desafios, que eu acho que esse desafio vai dar uma prorrogada, é a questão da motivação. Exato. Nós não temos, assim, eu trabalho muito com adolescente e você vê pouca motivação, porque eles questionam o tempo todo, para que eu vou aprender isso? Para que eu preciso gastar esse tempo? Então, assim, a gente fica meio que numa sinuca, né, gente? Para falar, olha, por outro lado, a nossa escola é uma escola de 50 anos atrás, com os mesmos, né, com os mesmos objetivos, com a mesma forma,
Mas eu falo para ele, é isso que nós temos para hoje. E Inclusive, não dá para parar. sim, e na pandemia muita coisa teve que parar, teve que refazer, né? Processos até mesmo. Hoje a gente tem muito mais facilidade nas compras online, então muitas lojas deixaram de existir, mas a escola não parou um minuto. Exato. O currículo não retrocedeu em momento nenhum. E aí, o menino que saiu lá do 8º ano, ficou no 8º e 9º na pandemia, chegou no colégio presencialmente na primeira série. O 8º e 9º foram online. A primeira série não mudou nenhum o currículo, ele teve que dar continuidade. Sim. Então, assim, ele teve que se virar nos 30, né, como diz. Não, E aí justamente. a Aí entra a questão, desmotivação por quê? cai, e Entra. a gente tem uma situação aí que eu gosto, né, eu cito muito a pandemia porque ela é um marco, sim, que já existia antes, obviamente, Orkut, Facebook, MSN, essa coisa toda, mas a pandemia e a rede social e os jogos online foram um casamento perfeito. Exato. Porque para os meninos foi o que sobrou, né? Eles Eu eram obrigados a costumo- ficar em casa, Exatamente, na eu tela. falo bastante com as famílias sobre isso, que tudo foi voltando. O Flamengo fez uma campanha lá com alguns times do Brasil e o Campeonato Brasileiro voltou com 3 meses. Aí foi voltando, um bar abria 30%, aí voltou a ter show no Mineirão, tinha show no Mineirão, 30% do público, aí foi aumentando e a escola esperou. E a escola esperou. Então, quem mais sofreu nesse sentido da privação das atividades naturais foram as crianças e adolescentes. Sim. Nós Com certeza. voltamos à Convivência, rotina, assim, com 4, 5 meses, muitos adultos já estavam vivendo normalmente. A gente saía para trabalhar e as crianças ficavam, né? Aí voltava-se as bolhas, qualquer coisa a bolha fechava de novo. Exato. Então a escola teve muito a criança, a adolescência e a escola sofreram muito nesse ponto, porque foi literalmente a última porta a ser A aberta. última. A Até as última igrejas porta. estavam Exatamente, convivência. exatamente. E os meninos casaram perfeitamente com a rede social. Então hoje é muito comum eu pegar o celular dos meninos lá, a gente troca essa ideia, eu falo, vamos ver esse controle de horas aí. Eu tenho 11 horas de uso, 12 horas de uso, 18 horas Sim, de uso. já peguei Já também. tive muito, mas muito. Então, assim, tá lá o Brawl Stars 3 horas, o Instagram 3 horas, o TikTok 4 horas, e isso também, essa questão que você falou da anatomia do cérebro, né, esse funcionamento, atua diretamente. Diretamente. Sim. Então, por porque isso- nos estímulos, né? É por isso que eu falo que a pandemia ela tem esse papel que ela impulsiona muita coisa. Quando você falou das lojas online. Então Sim. o online se tornou ainda mais palpável para a gente. É natural, né? Para nós vivenciamos com o Exato. online o tempo todo. Eu vou Né? fazer só mais uma provocação nesse ponto, mas nós não vamos falar muito sobre ele, que é algo que hoje eu já estou trabalhando também no consultório e deve ser pauta nossa daqui um pouco, que é com relação ao prejuízo das mensagens instantâneas. WhatsApp, basicamente. Que há 15 anos eu falava com você um e-mail, esperava você me responder um dia, 2. Agora não. Se eu não te respondo em 2 horas, você já está dentro. Uai, ele não me respondeu ainda. Principalmente se for de relações pessoais, né? Exato. Profissionais ainda a gente espera. Agora, no âmbito familiar, as mães e os alunos comunicam instantaneamente na sala de aula. Não Sim. era isso Na mesmo. sala de aula. É Então isso. você tem um cérebro literalmente totalmente acelerado. E aí, assim, E aí entra a questão dos laudos. Falando do acelerado, do cérebro, né? A mente acelerada. Aí nós vamos falar de um TDAH, por exemplo, hiperativo. Será que é hiperativo ou é um Hiperestimulado. estímulo? Hiperestimulado. Exatamente. Desculpa. e eu tinha, quando o Etienne estava falando dessa questão, desse contato direto com as mães, né? Então, assim, primeiro que está errado, né? A mãe recebeu um WhatsApp no horário de aula, não tem que acontecer isso. E aí, assim, eu fico pensando o impacto desse cérebro, né? Que a gente já conversou, e eu fico muito preocupada com a questão comportamental. Né? Se a gente tem uma criança ou um adolescente dependente de tela, ou que ele tem uma mãe para resolver as questões, por exemplo, né? Deu alguma coisa errada, alguém sentou no meu lugar, e eu mando mensagem para minha mãe e eu não sou capaz de resolver esses problemas. Agora, independente, pós-pandemia, a gente fica até tranquilo em relação a isso, porque realmente tivemos que mudar. E hoje? Hoje, como é que a gente vê, como é que vocês percebem esse tipo de comportamento
que você colocou muito bem da autonomia, mas a gente não está falando só de autonomia de estudo, não. Não mesmo. Autonomia de capacidade de resolver problemas, de capacidade de negociar opiniões. Então vamos essa troca de turno. Vocês percebem isso assim? Muito. Dentro da escola? Eu atendi uma mãe que ela é professora universitária. E aí a gente estava tendo essa troca, né, dessa falta de autonomia, não só para os estudos, e ela estava pontuando como que está também ali dentro das universidades. Ela falou que ela estava saindo da sala uma vez e uma mãe parou, falou com ela assim, peraí que eu quero conversar com você um pouquinho sobre o meu filho. Ela falou, não, vou te passar o contato da minha mãe, então, porque mãe conversa com mãe. Eu vou tratar isso como seu filho, que ele já tem autonomia e idade suficiente, é um adulto. Então, assim, tem prejudicado bastante. E eles pegam muito isso, essa questão, né, desse contato com a família, de terceirizar essa responsabilidade e não se engajam no processo. Então, todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho com os alunos ali, a gente precisa inserir essa família também. E é onde entra aquela fala também que o Etienne trouxe no início. Na minha época não era assim. Na minha época não era assim. E não era mesmo. Hoje a gente tem muito mais ferramentas para poder trabalhar com tudo isso. E quando a gente senta com a família, quando a gente senta com uma equipe que está acompanhando, a família vai percebendo, peraí, eu era exatamente assim. Na minha época não tinha realmente ferramentas para poder atuar de forma tão assertiva. Então, muito se fala hoje sobre os laudos, mas ainda bem que a gente tem muitas ferramentas para isso. E quando a gente fala de autonomia, a gente sabe que a autonomia está diretamente ligada com a autoestima. Total. Né? Totalmente. Se uma criança tem condições de resolver um problema, você quer ver uma coisa que resolve? Tem muito lá, né, no ambiente que eu trabalho. O menino passou mal, doente. Aí ele chega para mim e fala assim, Érica, meu pai mandou um e-mail que eu vou embora. Eu falei, mas por que você vai embora? Tô passando. Mas peraí, você passou na enfermaria? Não. Por que seu pai já tá aqui na porta para te buscar? Não, já conversei com ele. A gente não dá nem a oportunidade de saber se exatamente está passando mal, por que está acontecendo, se é emocional, se não é. Ou seja, já atravessa, né? E a autonomia está no sentido de não vou resolver esse problema, meu pai vai resolver para mim. Exatamente. Né? E aí a gente sabe muito que a criança, quando ela não desenvolve essa habilidade de solução de problemas, e traz para os pais para resolverem, são crianças que normalmente adoecem, aí emocionalmente está lá com depressão, a ansiedade bate, porque existem situações que o pai não vai estar para resolver, né? E aí, mais um dos laudos que, para mim, lá no ensino médio, que mais aparece é exatamente as ansiedades, as depressões que estão assim. Não sei se a gente tem um artigo que foi publicado agora em maio, que pela primeira vez no Brasil, o índice de crianças com adoecimento mental de ansiedade e depressão superou os adultos. Aí você pensa bem, se as crianças estão mais doentes que os adultos, as crianças são os adultos de amanhã. Quem vem atrás delas? Exato. Vai estar mais doente ou mais saudável? Essa questão da instantaneidade, eles não param para nada. Você já estava conversando com uma amiga minha e falou assim, gente, a gente entra no elevador, a gente também precisa olhar isso para nós, né? Sim. A gente entra no elevador, a primeira coisa que a gente faz é abrir alguma coisa, porque nesse tempinho que a gente vai subir no elevador, a gente resolve alguma coisa. Eu falei, será que a gente precisa de tudo isso? Sim. Eu tô na fase de, tipo assim, para tudo que eu quero descer, sabe? Porque tem hora que tem que ser assim, gente. Eu vou até aproveitar a oportunidade, até pedir desculpa para umas mães e pais lá do meu consultório, porque eu tenho exatamente nessa mesma linha sua, nossa conexão, tá vendo? Funciona até sem conversar tanto, né? Então você pede desculpa para mim também. Porque eu tô deixando um dia sem responder, 2 dias. 3, é claro que, né, tem casos meus que estão na minha linha vermelha ali, esses casos são quase instantâneos. Sim. Agora, a maioria dos problemas eu não preciso responder naquele momento. Né? Porque não dá para a gente ficar atendendo, são hoje lá no consultório 55 famílias, mais Sueli, mais Fernanda, mais Agnes, né? Enfim, para a gente dar conta ali, para a gente relacionar mais a vida pessoal, e a gente se deixa guiar por isso e vai o tempo inteiro. Aquilo eu falei até, eu acho que no último programa. A fila do banco, ela era extremamente terapêutica. Isso mesmo. A fila do banco, você tinha que ficar lá na lotérica para pagar o boleto, e aí você tem que esperar. Você vai conversar, você vai ler, talvez, mas agora não. Agora, enquanto eu estou no elevador, eu faço um Pix, que agora o elevador já não trava tanto assim, então eu faço um Pix, eu respondo a minha mãe, eu respondo a minha esposa, eu respondo ao meu filho, eu respondo, e assim a gente se torna um atendedor de demandas instantâneas.
até dirigindo. Exatamente. Até dirigindo. Isso E aí mesmo. que eu vou falando, a gente vai ensinando as nossas crianças a serem crianças ansiosas, que não Exato. podem esperar, porque nada pode esperar. E é muito comum, por exemplo, da gente atender lá no consultório e a gente fala assim: vamos conversar, pai, me dá 10 minutos para conversar. Automaticamente ela vira e fala assim: toma o celular, Isso. fica aí quietinho. As crianças não têm oportunidade de ficarem no ócio. Não ficam. E aí a gente pensa que o nosso cérebro, ele precisa ser oxigenado, ele precisa de uma pausa. Eles dormem extremamente agitados, nem Muito. dormindo eles estão descansando mais. Né? E aí, o que acontece? Por muito pouco tempo, a gente tem aí vida útil do cérebro também. Nós estamos para viver 80, 90 anos. Será que a gente vai conseguir chegar lá? Essas crianças vão chegar lá com esse estímulo e esse uso constante, sem pausas? Isso é tão claro. Vou dar um exemplo nosso de ontem para hoje. Eu estava bem preocupado com a gravação, tal, como que a gente ia fazer. Fiquei te mandando mensagem, né? Você viu hoje. Fiquei mandando mensagem, pensando no programa, tudo mais e tal, já deitado na cama para dormir. Minha noite de sono foi totalmente influenciada por essa preocupação. Porque eu não desliguei, eu não fiz o que eu mando os meninos fazerem todos os dias, Acho né? que eu vou te encaminhar para um Isso, terapeuta. precisando, pensando nisso daí, influenciou totalmente. E a gente tem feito isso diariamente. Só que a gente vai se acostumando, nosso cérebro é extremamente adaptativo, ele segura o tranco, né? Por e a um gente tempo. vai. Exato. Né? Por um Exato. tempo. E a questão do sono, que a gente já falou aqui também há 2 gravações, é uma conta que vai chegando em doses homeopáticas. Exato. Você não vê na hora. E aí entra exatamente naquilo que a gente fala, que é na aprendizagem. Eu tive com a doutora Leonor Guerra, essa semana, final de semana agora, a gente está falando sobre o círculo circadiano, acho que é isso mesmo, né? Sim. E como que vai, a questão do sono vai impedindo do cérebro de ser usado da forma que necessita ser usado. Né? Então, a aprendizagem vai diminuindo, aí entra um laudo. Aí a memória... entra um laudo, déficit de atenção. Aí quando você vai ver, a rotina da casa é completamente desordenada, o menino não tem hora para dormir. E assim, a longo prazo isso, e aí a criança chega na escola, não consegue aprender, aí vem um laudo, pá. E essa questão também, né, do déficit de atenção, do TDAH em si, que as pessoas, elas resumem o TDAH somente a isso, a essa falta de atenção. E é muito mais complexo que tudo. Então, quando a gente senta e a gente vai entender que é uma criança, um adolescente que não tem uma rotina, que não tem uma organização, que não para, porque eles estão, assim, condicionados a executar o tempo todo. Mas quando a gente precisa parar e falar com eles, agora está na hora de produzir, eles não dão conta. Eles não dão conta de dar aquele tempo para eles, de pensar, de agir. E as funções, né, só vão cada vez mais sendo afetadas. E quando um pai chega, teve uma situação que aconteceu comigo, numa escola que eu já trabalhei, que um aluno chegou para mim e falou assim: Larissa, como que eu faço para fazer prova na biblioteca? Eu falei, não é simples assim, expliquei para ele todo o processo, não é só fazer prova na biblioteca. No outro dia, ele chegou para mim com um laudo pontuando que ele precisava fazer prova na biblioteca, tinha um nome ainda. Então, a gente vai percebendo também que sim, existem muitos diagnósticos incorretos, e é o que também levanta, né, para muitas pessoas, aquela questão de contestar aquele laudo, ou de contestar se tudo é diagnóstico. Exato. A gente entende, mas a gente também não pode invalidar quando alguém, de tem, fato, apresenta esse profissional, comportamento. Né? Mas ontem mesmo é engraçado, deixa eu contar um caso, né? Ontem eu estava atendendo um pai, e eu tenho falado com essa família há muito tempo para fazer uma avaliação neuropsicológica no filho, porque tem uma dificuldade gigante na hora da prova, o menino estuda e não dá conta. Aí um pai virou para mim desse jeito, chegou na minha mesa e falou assim, pôs a mão assim e falou assim: se eu trouxer um laudo do meu filho, da forma que você está pedindo, ele vai passar de ano? Eu, não. Porque eu não produzo conhecimento para o seu filho, tampouco comprovo isso numa prova que ele faz. Agora, quando existe... Porque aí ele falou assim, porque isso é um mercado. A gente tem que olhar, porque realmente a gente sabe que existem profissionais e profissionais. Muito. Aquele profissional que só lauda, isso não é profissional, é um cara que escreve um texto, copia da internet, cola e entrega. Mas o laudo bem feito alivia tanto sofrimento, porque realmente uma criança com déficit de atenção, com uma hiperatividade, uma situação na qual dentro da sala de aula é uma
tortura, é um transtorno mesmo, e transtorna todo mundo. Exato. E essa questão também, assim, né, da avaliação neuropsicológica, às vezes a gente bate muito na tecla, né, no senso comum ali, no diagnóstico em si. E a avaliação neuropsicológica, ela é muito mais ampla, ela é muito mais rica. É muito mais para a gente entender a potencialidade daquele indivíduo, daquele sujeito, como que a gente pode fazer para poder auxiliá-lo, do que, de fato, o diagnóstico. Só um diagnóstico. Teve uma por mãe si. que eu também atendi ela trouxe para mim assim, Larissa, essa avaliação foi libertadora, tanto para mim quanto para o meu filho. Ela falou assim, se eu te falar que mudaram os desafios, não mudaram. Mas sabe o que é que mudou? A forma de como ele lida com eles agora. Sim. A bússola, né? Conhecimento, Exatamente. né? Liberto. Acho que até vocês responderam, a gente conseguiu entrar melhor do que eu imaginava no porquê da necessidade da Sim. avaliação. Aí vou puxar para você como coordenadora de escola, que eu acho que tem muito esse papel. Quando, né, tipo assim, você quer falar? Eu queria falar antes. Quero. É porque a gente está falando assim de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é laudo, outra coisa é avaliação. Avaliação, exato. A avaliação, ela traça um perfil cognitivo do aluno, dessa criança, desse adolescente. Então a gente levanta o ponto de força e o ponto de fraqueza. E aí, às vezes, a gente precisa fazer algumas adaptações aliadas dentro do que foi levantado naquela avaliação. E aí a escola consegue fazer algumas adaptações, que são adaptações, às vezes, muito simples, junto com a equipe multidisciplinar, essa criança, esse adolescente supera essas dificuldades. A questão do laudo, né? O laudo ele é dado como uma finalização ou Segundo ponto. um segundo ponto, né? É. Na verdade, a A avaliação consequência. ela é Exato. mais importante do Sim. que o laudo, porque o pai fala assim: você quer um laudo? Eu falei: não, eu não quero laudo, eu quero uma avaliação, eu quero entender como é que o seu filho está Perfeito, funcionando e o perfeito. meu aluno está funcionando, para eu poder ajudar. Porque dizer que tem um laudo de ansiedade, transtorno de ansiedade, quais são os prejuízos? Exato. E os meninos são diferentes nas suas demandas. Então, assim, quando a gente fala laudo e quando a gente fala avaliação, a gente está falando de dois pontos diferentes. Sim. O nosso foco é a avaliação. avaliação. Ela pode chegar num laudo final, num diagnóstico final, mas nem sempre a avaliação neuropsicológica responde. Meu filho tem TDAH? Às vezes, na avaliação, ela não fica clara, Exato. porque eu tenho que mudar um monte de coisa, eu tenho que trabalhar habilidades cognitivas com eles, né? Eu tenho que ajustar alguns pontos na escola também, para que a gente faça, por exemplo, vai ser beneficiado na biblioteca? Exato. Às vezes não, às vezes ele ficando na sala de aula e o professor fazendo intervenções, é muito melhor do professor chegar e falar, dá uma olhada nisso aqui. Então, assim, antes da gente falar que horas que a gente encaminha, a gente não está falando que a gente quer laudo. A escola quer laudo, não, a escola prefere... A gente prefere uma avaliação que a gente tenha um retrato dessa Acho que é Esse conhecer o jovem aluno, né? Sim, adolescente e quais são os pontos de força, os pontos de fraqueza para a gente fazer a intervenção. Isso mesmo, até porque a questão da avaliação, cada estudante é de um jeito. E quando a gente. É novo para nós essa questão de avaliação. No meu tempo não existia. E aí o outro que pensava e dava conta era muito bom, que não dava conta, ficava sofrendo, e aí era aquele taxado, né? O que não queria estudar, o malandro e tudo. Então, a avaliação ela vai dar para a gente um norte mesmo, um perfil daquilo ali, porque realmente nem sempre fazer uma prova fora de sala resolve o problema. Às vezes, uma maneira diferente de estimular aquele estudante ali para que ele consiga produzir mais da maneira como ele aprende, né? Que a gente tem aprendizagens diferentes, cada Exato. um aprende de uma forma. Então, quando a gente fala assim, olha, esse estudante aqui, ele tem uma maneira sinestésica de aprender, eu falo, olha, então nós vamos fazer o seguinte, você não vai só ler, você vai ouvir, você vai ver um vídeo, você vai conseguir absorver um conteúdo de uma maneira diferente, não com todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Sim, e essa Somos muito questão da diferentes. avaliação, ela é bem norteadora e para a escola assim é essencial, por isso que a gente pede com muita frequência, no sentido de usar as ferramentas corretas para aquele E aluno. não é o mercado, né? E não Na é verdade, não porque é. a gente Não é pra vê ser. hoje que a avaliação neuropsicológica e psicopedagógica também, as duas caminham juntas. A gente tem ferramentas hoje muito mais produzidas, né? Validadas nas universidades, que foram testadas na população e não é o mercado. A gente tem um conhecimento científico que traz, né, essas informações Exato. para a gente, né? Então, assim, é o mercado? Não, ela já vai indicar para fazer avaliação, né?
Então, assim, não é mercado, é porque hoje a gente tem um perfil, cada criança tem um perfil diferente, o Sim. adolescente funciona de uma forma diferente. E até para eliminar, né? Porque às vezes lá na avaliação falam, não, seu filho não tem TDAH, o problema está no comportamento mesmo. Então nós vamos ter que ver ali, ó, a dinâmica da família, o que está acontecendo aí é o estímulo, né? E às vezes a gente tem até um levantamento de uma condição de altas habilidades também, que agora virou Sim. moda, né? Mas enfim, às vezes aquele jovem é muito desmotivado porque o funcionamento dele está muito além, né? Então, assim, tem um monte de coisas que a gente pode ver, a gente falar da avaliação, Até né? uma chamada de atenção aqui que acontece muito, eu percebo assim, se eu estiver errado, podem me corrigir, mas existe muito também esses assuntos, avaliação neuropsicológica, psicopedagógico, laudo relacionado à prova, Sim. à avaliação. E eu bato muito nessa tecla, a avaliação é o final da etapa do processo. A gente está muito mais preocupado com o processo em si, com o dia a dia, com a forma de aprendizagem, do que a avaliação. Muitas vezes o pai, no desejo da aprovação do filho, né, vai muito na prova. Para fazer prova adaptada e tudo mais, mas a gente está muito mais preocupado com a rotina do dia a dia. Como que ele vai absorver esse conteúdo, como é que ele vai aprender, como é que ele vai utilizar todo o cérebro dele, todas as ferramentas que ele tem em prol do conhecimento dele. E a gente faz, muitas vezes eu percebo, quando chegam essas angústias lá no consultório, essa preocupação com a prova. Sim, E se sim. torna sobre a prova, e não é sobre a prova, é sobre o processo, né? Exatamente. E até hoje eu estava conversando com uma aluna, mas o que é a prova? A prova, né, a avaliação, é saber se o processo foi feito direitinho, se houve o processo de aprendizagem. Então, ser avaliado é muito difícil, né, em todos os aspectos. Agora mesmo posso estar sendo avaliado em tantas situações daquilo que eu estou falando, ou seja, agora, quando o processo é feito de uma forma diferente, né, de ser organizado para estudar durante a etapa, antes da prova, alguma coisa assim, é muito receita de bolo. A prova, ela é a receita de bolo, né? Vai fazer e vai acontecer. Mas a gente tem também, aí eu vou só jogar, depois vou sair correndo, porque também essa questão nossa de como é feito os estudos, né? O sentido do estudo para o adolescente, para a criança, do tipo, para que eu estudo? Eu só estou estudando para fazer prova. Para que eu estudo? Para fazer o Enem? É o Enem o final da minha vida escolar? Ou eu estudo porque eu quero aprender habilidades, poder sentar numa roda, conversar sobre aquilo que estou sendo estudado ali, ter conhecimento para, né, trocar ideias, porque é muito isso, marcado por eu estudo para fazer uma prova. E aí, quando a gente passa de um ano para o outro, o menino do 9º ano que chega para o primeiro, chega no primeiro ano, não lembra de nada que estudou no 9º. E a gente tem que fazer, a escola está sempre tendo que resgatar gaps, eu não dou conta mais de ouvir falar em gaps. Os professores, mas tem muito gap. Falei, que gap, meu filho? Resolve o problema do gap. Porque realmente eles não trazem bagagem. E aí, quando chega lá no 3º ano, que aí é a hora que eles veem que realmente a prova da vida vai acontecer no final do ano, novembro, 3/10, agora tem Enem, ele fala, nossa, mas peraí, eu não estudei nada, eu não sei nada, tá tudo acumulado, e agora o que eu faço? Aí eu mando lá para a Etienne, aqui, ó, tem que dar conta, porque a ansiedade está batendo, não está dando conta nem de ficar em sala de aula, porque ele viu que ele não fez o trabalho processual correto. E é justamente isso, e entra também nessa questão que a Sueli trouxe da avaliação em si, para nortear, inclusive nessas situações, a gente recebe muito também na escola, alguns pais que entregam, né, eu acho somente o CID muito vago, a gente precisa de mais para a gente poder auxiliar aquele aluno. E é um trabalho que é feito e precisa ser feito em equipe, em parceria. É a família que tem que estar inserida nesse processo, é a escola que tem que estar inserida nesse processo, os profissionais que acompanham, que a gente recebe muito também na escola, olha, meu filho tem tal diagnóstico e precisa de adaptações para TDAH. Mas tá, a gente está falando do seu filho, o que é que o seu filho precisa e não o que o TDAH em si precisa. Então, quando a gente senta e vai avaliar, né, às vezes os pais fazem essa avaliação e colocam na gaveta e não adianta de nada. Ela tem que ter
uma continuidade, ela tem que ser executada. Eu sempre pontuo para os pais assim, ó, o diagnóstico ele não é um rótulo, muito pelo contrário, ele é o caminho. É através dele que a gente vai trilhar ali e criar estratégias, né, para ser libertadoras e fazer sentido para o seu filho. Então, às vezes a gente vê muito, tanto no dia a dia, quanto na minha prática clínica também, trazerem muito essa questão, a escola não tem feito nada, a escola não dá conta. E sim, a gente precisa melhorar em muita coisa. Eu acho que é tudo muito novo para a escola também. Mas esse processo não é feito sozinho. Esse processo precisa ter essa participação de todos ali. Porque não é só adaptar uma prova. A gente precisa trabalhar a causa ali. Sim. E não focar somente no Eu resultado. vou dar um exemplo, até para a gente falar sobre o porquê fazer a avaliação, como é que funciona, né? E queria que você colaborasse com isso, né? E fizesse correções se entender necessário. Já aconteceu, já tive essa experiência do aluno fazer a avaliação neuropsicológica pensando num TDAH e chegar a uma depressão. Chegar a uma depressão. Então, Exato. a avaliação em si, a leitura que eu faço, né, nada mais é do que entender o que está acontecendo, né, com o caminho, com a rota que esse aluno, que esse adolescente está vivenciando ali para que ele possa performar em todas as áreas de uma forma saudável e natural. E vou dizer mais, assim, quando a gente trabalha com adolescente, né, pedir uma avaliação neuropsicológica, sem explicar para o adolescente qual é o objetivo, ele boicota. Total. Ele boicota. Então, assim, é diferente de você levar uma criança para uma avaliação, né? Com adolescente, a estratégia é muito diferente. Muito diferente. Né? Então, no caso que a gente teve em comum, né? Um caso que a gente atendeu, eu resolvi pedir avaliação neuropsicológica, porque assim, no Google tem um monte de coisa. Eu tenho TDAH. Eu falei, será que tem mesmo? TikTok agora tá dando muito laudo também. Então, muito diagnóstico lá. Pois é. E aí, assim, foi um trabalho de convencimento, de conscientização que aquele momento em que ele iria passar por uma avaliação seria importante para a gente esclarecer pontos. Tem descalculia, não tem descalculia? Eu falei, mas tem uma série de coisas. O fato de você ir mal na matemática, você não gostar da matemática, não significa que você tem descalculia. Você pode ter uma série de outras coisas, assim como eu posso fazer uma avaliação e vai encontrar um monte de BO, porque nós não somos perfeitos. Vamos nós nos submetermos aqui às avaliações e a gente vai achar coisas que a gente precisa melhorar. Então, eu acho que no caso, né, de adolescente, principalmente, eu acho que a gente tem que trabalhar com eles o convencimento. Porque ele pode chegar numa sessão de avaliação e responder de qualquer jeito. É isso mesmo. E aí o pai vai falar assim, não, tá vendo? Sabia que não ia adiantar para nada? Né? E adolescente não escuta, né? Adolescente sente. Érica, e me fala sobre isso, Larissa, também. Como é que é, tipo assim, pós-avaliação, chegou lá, vai precisar fazer uma adaptação. Como é que é esse trabalho com o adolescente? Porque alguns também, ao contrário do que queria fazer na biblioteca, alguns não ficam... querem fazer. Pô, eu não quero fazer, né? Que eu não quero ser diferente, Sim, né? Exato. Eu penso que muito vai de como a família conduz. Porque se a família tem essa conversa, esse convencimento, né? E a gente também, por trabalhar na questão do profissionalismo ali, de ter conversa com esse adolescente. Mas a família pode pegar esse laudo e falar assim, agora você tem que fazer o que o laudo está mandando, porque o laudo está mandando resolve, isso é um problema seu, da escola Foram agora. vocês que pediram, né? Exatamente. Ou então a família pega esse laudo. Eu tenho um caso emblemático, eu tenho um TEA no 3º ano, que é meu primeiro da turma. Esse menino descobriu o TEA dele no 6º ano, estava com 12, 13 anos. Hoje ele está com 17. E a família, assim, debatendo, ele falava assim, não, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. E aí a família pegou esse laudo e falou assim, não, peraí, já que estamos nessa situação, aquela situação lá, né, foi libertador. Esse menino foi cuidado pela escola e pela família, hoje ele é o primeiro da minha 3ª série, um dos primeiros da minha 3ª série toda, eu tenho 170 estudantes na 3ª série. Então, assim, você vê que um trabalho bem feito, em conjunto, só tem benefício para a criança, para o adolescente. Agora, se o pai pegasse e falasse assim, aqui, ó, ele tem teste, se vira aí, vocês vão fazer o que o laudo está mandando. Ele fazia prova até o ano passado, fora de sala com ledor. Ele chegou assim, Érica, eu vou pro Enem, e eu quero fazer uma boa prova no Enem, eu não quero mais ledor, eu não quero fazer prova mais no SOI. Eu dou conta. Eu falei, nossa, estamos juntos, vamos com você agora. O menino assim, ó. Sabe? Então, Decolou, vai né? muito disso. A família tem que pegar esse laudo
e ver que realmente é libertador quando você tem uma resposta a um comportamento que não é pensado, não é mau comportamento, né? É um comportamento que simplesmente acontece. E conduzir diante das necessidades. Porque realmente, para um adolescente, principalmente aqueles, né, mais boyzinho, aquelas meninas mais... Ficar fora da sala para fazer a prova é muito ruim, é exposição da imagem deles, e o que mais eles querem preservar é a imagem deles, né? Eu tô com um agora esses dias que pegou recuperação pela primeira vez, e ele tem um laudo de TDAH, e aí a família veio pedir para fazer prova fora da sala. Eu falei assim, eu vou conversar com ele. Se ele achar, e eu convencê-lo de que é uma experiência que a gente pode... Vamos experimentar para ver se dá certo? Aí ele pensou o final de semana inteiro, chegou segunda-feira, tá bom, Érica, eu vou falar só porque você tá me convencendo. A gente vai testar. Eu falei assim, você vai testar, mas você vai fazer com seriedade. Não é testar simplesmente porque deu certo, você não vai fazer mais. Se você não quiser fazer de novo, não tem problema. A gente vai caminhar junto com eles, né? Agora, uma coisa que eu queria colocar é que até muito pouco tempo atrás, o TDAH não era considerado necessidade educacional especial. E aí, na necessidade da escola se preparar e trazer uma condução para essa neurodivergência, né? A gente teve que se organizar, porque o que a gente tinha como necessidade educacional especial? A dislexia, que é grave, não tem recurso, né? A criança que tem dislexia, ela vai ser dislexa para sempre. O que ela vai ter? Ela vai ter agora que lidar com isso e desenvolver mecanismo de defesa para dar conta de ler um texto bem lido, fazer uma interpretação, descalculia e por aí vai. Mas o TDAH virou febre. Todo mundo tem TDAH. E aí, a gente voltando lá no início, depois da pandemia, todo mundo que é distraído tem um TDAH. E não é exatamente assim. E pensando nessa questão da própria lei aí dentro da escola, né? Quando a gente tem uma necessidade educacional especial, né? E agora a gente tem leis que amparam a dislexia e o TDAH, eu fico pensando que com esse excesso que a gente tem de crianças e adolescentes com depressão e ansiedade, se isso não é uma necessidade educacional especial que a gente tem, Sim. Porque a gente precisa acolher esse menino. Sim. Às vezes eu tenho casos assim de depressão grave, que esse adolescente não consegue nem ir para a escola, não consegue acordar por conta das medicações. Isso. Nós estamos fazendo adaptações, né, de tarefas escolares, e isso não é uma adaptação. Eu acho que a lei precisa mudar, inclusive, em relação a isso. E a escola... E eu vejo a escola hoje, aliás, poucas escolas querem um laudo, né? E a gente tem uma nota técnica de que, para fazer adaptação, não precisa de laudo médico. Isso está numa nota técnica, né? Então, assim, quando a gente pega um adolescente com uma depressão, né, com uma questão grave, né, ela não é uma necessidade educacional especial? Eu trato como uma necessidade educacional especial temporária. Sim, sim. Né? Isso. E exige tanto cuidado assim como quanto. A pessoa que quebra o braço direito e não consegue, né? A gente pode virar, qualquer um de nós pode ter uma necessidade educacional especial. E aí a gente vê que é temporário ou não, né? Mas assim, a gente às vezes... e eu vejo que as escolas hoje estão muito abertas, porque às vezes a gente nem precisa desse laudo médico, porque a escola já acolhe e fala assim, ó, às vezes a própria escola sugere. São questões, até um dos motivos que vocês estão aqui especificamente por isso. A gente tem muito essa troca, muitas vezes, Etienne, documenta para mim essa solicitação aqui. Eu já tive essa situação com você, já tive com vocês também. Documenta para mim isso daí. A documentação, isso. Por que ela acontece? Por que é necessário que a gente documente? Não só isso, mas se a gente tem adolescentes e adolescentes, pessoas e pessoas, né? Eu respaldo um paciente do Etienne que tá lá com ele, a gente sabe que tá realmente, só coloca para mim no papel. Aí um outro faz exatamente o mesmo comportamento e quer ser tratado da mesma forma e não tem os mesmos cuidados. Porque qual que é a necessidade de um relatório? É para saber, ter certeza que aquela criança, além do nosso olhar, está sendo olhado por outra pessoa também. E que esse conjunto da interdisciplinaridade ali, ó, vai trazer benefício para ele. Porque o que mais tem é o pai trazer laudo, laudo, a gente faz todo aquele aparato, né? Faz isso, faz aquilo, outro. Aí o pai tira a medicação do menino por conta própria,
não dá os acompanhamentos que o próprio laudo solicita e só a escola fica cumprindo as orientações. Exato. Mas é comum isso acontecer, né? A Bastante. criança, a gente pede ajuste para a escola, alguém para ler, para ajudar. Obviamente, quantitativamente, essa nota melhora, né? E aí não está mais indo na Não tá fono, indo na não fono. vai mais no psicopedagogo, Isso. está bem no psicólogo, né? E ao contrário também acontece muito, porque é mais comum, quando tem alguma questão acadêmica, os pais se preocuparem mais, irem até a escola para poder modificar, né? Eu tive um caso recentemente de um aluno que ele estava me procurando assim com muita frequência. E ele estava pontuando sobre a necessidade que ele tinha de fazer uma avaliação neuropsicológica, porque hoje eles têm acesso a muita informação. Uhum. E ele sempre pontuando, Larissa, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, eu queria fazer essa avaliação neuropsicológica. E a gente acabou validando alguns achismos dele ali de alguma forma, diante da observação dos professores, diante, né, de tudo que ele apresentava no social ali, porque não é só academicamente falando. Então, quando eu marquei a reunião com os pais pontuaram muito isso, mas a nota dele é excelente, é um dos primeiros da turma. Tem essa necessidade? E ele teve uma fala, porque ele participou um pouquinho com a gente também do processo dessa reunião, que foi, assim, muito certeira. Ele pegou e falou assim, é porque vocês não sabem o esforço que eu faço para ter essa nota. Então, a gente também precisa validar, Ouvir, né? sabe? E Isso ouvir. isso é E ele, riquíssimo. demais. É E ele riquíssimo. trazia... É riquíssimo e excepcional, porque eu quero um desse. Mas isso, Eric, é muito comum. Eu tenho alguns casos, assim, a gente já falou sobre isso, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes parece que ele tem que tirar nota baixa para ter problema. Uhum. E a Pra gente ser tem visto, muitos né? problemas velados pelas notas. Exato. Ele consegue ter uma performance, tem alunos das escolas, das principais escolas aqui, que conseguem entender como é que funciona aquele sistema, entrega o resultado e pronto, ele é um filho maravilhoso, ele é um aluno maravilhoso, tá tudo bem. E a coordenadora nem vê ele. Isso, tem muito, isso acontece muito. E eu tenho grandes problemas de depressão, de ansiedade, só que ele é caladinho, é um aluno que todo mundo gosta, todo professor adora, quieto, obediente e tira nota boa e vai. Então isso é muito, muito comum mesmo, muito legal essa pontuação. É verdade. E eu acho que assim, ter cuidado, né, nessa questão dos próprios encaminhamentos, porque a gente, como a Érica falou, a gente tem profissionais e profissionais, Sim. né? E entender que quando a escola pede essa avaliação, a gente não está querendo laudo, a gente não está querendo diagnóstico, a gente quer entender melhor como os meninos estão funcionando, né? Então, acho que hoje, o programa de hoje traz essa riqueza de informações, porque quando às vezes a gente pede ou encaminha para uma avaliação, né, a gente sabe que pode ser uma demanda do próprio menino, eu quero entender como é que funciona, né? Embora não tenha prejuízo de nota, mas está um turbilhão de sentimentos, né, que às vezes estão acontecendo, e isso vai ser luz para eles, né? Até para tirar essas dúvidas do TikTok, eu tenho TDAH, olha, eu tenho TEA. Eu não gosto muito de socializar, eu tenho TEA, né? Então, a avaliação, ela traz luz, né, nesse perfil todo, né? Com certeza. Bola. Gente, passou rápido demais. Nossa, já deu? Passou rápido demais. Uau. Mas eu vou pedir, faz uma consideração pra gente, Eric, de todo esse apanhado dessa conversa, da sua jornada, né? Faz uma consideração final aí pra gente. Faço sim. Eu já vou puxar para minha sardinha, né? Que é a área da família. Eu penso que a família ela precisa estar cada vez mais integrada, mais participativa na vida do adolescente, do jovem, da criança, porque o que a gente tem visto é cada vez mais a ausência da família e tá terceirizando essas questões tão peculiares que cada um é de um jeito. Não adianta a gente traçar um perfil do meu filho baseado no que eu vejo do filho do outro. O seu filho precisa do seu olhar em primeiro lugar, e aí o seu olhar, né, é filtrado no sentido de realmente querer trazer benefício para a criança, não é poupá-lo de sofrimento, não, mas amenizar e trazer ali a possibilidade de um diagnóstico correto, um tratamento correto e as orientações sendo bem aplicadas para que eles não sofram tanto, porque o que mais a gente está vendo é criança sofrendo no aprendizado e não é por falta dele querer, né? Mas às vezes é porque existe uma necessidade de uma intervenção, de um olhar especialista para a gente conseguir ajudá-lo e colocar esse pessoal aí no mercado Preparado. cima, Show de mesmo. bola, Larissa. E eu reforço muito também essa participação da família, é entender assim que essa rede de apoio ela precisa estar atuante e ela precisa estar
conversando diariamente. A gente vê muitos casos também, às vezes, que a gente recebe ou uma avaliação ou diagnóstico de algum paciente que a escola nem estava ciente, e a gente precisa participar do processo. E a gente precisa participar desse processo de forma ativa e de forma assertiva. E a gente só vai acertar quando a gente tiver essa comunicação, quando a gente tiver esse diálogo e essa participação da família, no sentido de entender que o nosso objetivo é o mesmo. A gente quer que aquele aluno ele chegue no mesmo lugar que você, como mãe, como pai, também gostaria. E essa parceria, ela precisa existir. A participação da família, a gente tem visto, né, como você colocou muito bem, essa terceirização. E a gente precisa entender que as nossas funções na vida daquele aluno, na vida daquele adolescente, daquela criança, são funções diferentes, mas que se complementam. Então, para a gente atingir o nosso objetivo, que é esse desenvolvimento, esse crescimento e por aí vai, a gente precisa dessa participação efetiva de todos os núcleos ali que está em volta desse adolescente ou dessa criança. Show de bola. Sueli? Eu já finalizei antes, né? Eu acho que o programa foi muito importante nesse sentido, né? Agradecer a presença de vocês. E assim, eu, como sou psicopedagoga, eu visto a bandeira da escola, né? Então, eu acho que essa parceria que vocês colocaram, tão lindamente colocaram, é fundamental. É todo mundo trabalhando com a mesma linguagem, né? Na hora a gente vai ter uma divergência ou outra, uma diferença, e a gente vai conversando sobre essas questões. Eu acho que o foco é esse, né? Manter essa saúde mental desses meninos em dia, né? Eu tive um caso de uma criança que a gente trocou de escola agora, em setembro, e nos grupos de profissionais, né? A gente fala, troca de escola, convence a escola, que tem, né? Eu falei, gente, se há um prejuízo de saúde mental, não tem conversa. Exatamente. Sabe? Então, assim, hoje a gente, aprendizado, conceito, vocabulário, oração subordinada substantiva, a gente corre atrás depois, mas a saúde mental vai ser fundamental, Com né? E a gente está certeza. nesse mês, né? E eu acho que isso é fundamental na vida desses indiscutível. meninos. É É isso. Com inegociável. certeza. É isso Negociável. mesmo. É isso mesmo, gente. Perfeito. Muito obrigado. E Que eu quero, agradeço. até dentro dessas pautas todas que a gente colocou aqui, a gente deixou de falar muita coisa, porque literalmente não deu tempo, a gente falou muito. Vou problematizar um segundo sobre uma situação. Imagine, né, tudo isso que a gente debateu aqui hoje, multiplicado, né, somado, na verdade, por 35, por 40. Né? Então tem muito você, pai, que está ali querendo o melhor do seu filho, me procura a Sueli, procura a escola, pensando no seu filho, mas ainda tem 34 junto com ele, ainda tem 39, e eu me compadeço muito de vocês, né? Eu sempre, né, como a Sueli colocou, eu tenho várias críticas às escolas, tem muita mãe que fala, mas o Etienne não gosta de escola. Eu adoro a escola, como lugar de socialização, de aprendizado, de aprender a conviver com a sociedade, também de performar, né? Mas como a Sueli falou, tem coisas que a gente corre atrás. Agora imagina 40 alunos, onde 20 têm essa necessidade de uma inclusão. Coletivo E de às vezes nós individuais somos ali, né? extremamente cruéis com vocês. A gente sabe disso. O meu filho, porque o meu... Tem mais 35 sofrendo também. Então, assim, tudo isso que a gente tem falado é para que você consiga exercer melhor a sua função de orientador, a sua função de vela mesmo, né, do barco para o seu filho, de ajudá-lo, de auxiliá-lo, e nós queremos isso também. Como a gente colocou, a gente sabe que existem profissionais e profissionais, existem escolas e escolas, mas assim, procure, né? Procure profissionais, procure locais onde você confia e onde você consiga fazer esse trabalho de parceria, como a gente colocou, mas com sobriedade, que é algo que eu tenho falado muito nesse tempo, né? Que a gente está tão ácido, tão ávidos com as coisas, e às vezes viram guerras, escolas versus família, sendo que a nossa finalidade é a mesma. Então, o nosso programa veio para isso hoje, para a gente debater um pouquinho sobre tudo isso que está no seu dia a dia, né, no seu grupo de WhatsApp, com o seu sobrinho, com o seu filho, com o parente, com o seu trabalho. E era isso aí o nosso objetivo. Espero que a gente tenha conseguido contribuir. Acredito que sim. Então, muito obrigado. Até o próximo Fora da Curva. E é isso aí. Tchau, tchau.